Audiobook Em Busca da Árvore da Vida, uma aventura inesquecível. Volume 1 Carmesim, o lugar do sangue derramado. Prepare-se para uma aventura inspirada na Bíblia. Uma jornada de fé, coragem, esperança e muitos desafios. Parte 1 Onde tudo começou. Em uma cidade chamada White River, existia a rua Happy Street. Nela havia inúmeras casas, cada uma de uma cor. Mas havia uma casa que se destacava, nas cores azul celeste e branco. Uma casa que toda a família gostaria de ter como seu lar. Por ela ser muito bonita por fora e aconchegante por dentro. Havia flores por todos os cantos e janelas grandes, que faziam a luz natural entrar com facilidade, deixando o ambiente sempre claro e alegre. Nessa casa moravam o Senhor Justino e sua família, sua esposa, Senhora Lídia, e seus 2 filhos, Timóteo e Lia. O Senhor Justino era um homem dedicado à família. Também era um grande historiador. Um dia, o Senhor Justino teve que viajar a trabalho para um lugar chamado Moabe, mas nunca mais voltou. O avião que ele estava entrou numa grande tempestade e caiu no mar. Ninguém foi encontrado. Quando a notícia chegou para a Senhora Lídia, ela não sabia o que fazer. Ficou totalmente sem chão. Uma perda muito grande para a família, porque eles dependiam do Senhor Justino como provedor da casa, não apenas financeiramente, mas de carinho, amor, atenção e proteção. Passados alguns meses, a Senhora Lídia teve que começar a trabalhar em uma fábrica de sapatos, agora com a responsabilidade de sustentar seus filhos, sozinha. Nesse tempo, um vírus assolou a humanidade, um vírus que trazia um abatimento nas pessoas de tal forma que as pessoas estavam ficando abatidas e perdendo a vontade de viver. A Senhora Lídia, tendo que trabalhar, acabou sendo contaminada por esse vírus, que já estavam o denominando de doldrums. O vírus começou a tirar o vigor da Senhora Lídia, a tristeza começou a tomar conta dos seus sentimentos e uma fraqueza e abatimento começou a tomar conta do seu ser. A mesma mulher, que antes era alegre e sorridente, tinha dado lugar a uma mulher muito abatida e triste. Com isso, começaram a passar necessidade, sem poder trabalhar. Por estar muito debilitada, a Senhora Lídia não tinha outra opção, a não ser ir para a casa de sua irmã, Senhora Sofia. Mesmo estando com um vírus perigoso e contagioso, sua irmã com certeza a receberia com alegria, ao contrário de muitos irmãos, que não são muito hospitaleiros. Ainda mais nessas circunstâncias. Tomando todos os cuidados com os seus filhos, que já tinham uma forma de lidar com ela, agora deveria fazer o mesmo com sua irmã, Senhora Sofia e o seu sobrinho Silas. A Senhora Lídia explicou para seus filhos a necessidade de partirem. Timóteo e Lia não queriam partir, mas entenderam, por ver sua mãe naquele estado e por estarem passando necessidade. Então fizeram as malas e foram para a casa da Senhora Sofia. Durante toda a viagem, Timóteo e Lia ficaram calados e pensativos. Timóteo pensando em tudo que estava ficando para trás, e Lia somente na casa que tanto ela amava. Ela era daquelas jovens que amam estar em casa com a sua família, um pouco diferente de Timóteo, que quanto mais tempo na rua se divertindo, melhor. Ele adorava jogar futebol no campo, em frente à sua casa, e descer de skate ladeira abaixo, postando corrida com os amigos. Parte 2 A casa da tia Sofia. Finalmente, depois de 12 horas de viagem, chegaram na cidade de Meadow, onde a Senhora Sofia os recebeu de braços abertos e com um sorriso no rosto, pois não os via há muito tempo por morarem distantes. Sejam bem-vindos à nossa casa. Estávamos com saudades de vocês, muito tempo que não nos vemos. Como vocês estão grandes, afirmou a Senhora Sofia para seus sobrinhos, Timóteo e Lia. E você, minha irmã? Como está linda com esse cabelo curto, disse a Senhora Sofia, para tentar animar sua irmã. Por mais que na realidade não achasse isso. A Senhora Sofia conhecia o poder das palavras de encorajamento em momentos difíceis. Logo apareceu Silas, o filho da Senhora Sofia. Curioso como sempre, queria rever seus primos, que não via há 8 anos. Meio introvertido por causa do tempo que não falava com eles, não se aproximou,
Mas seu primo Timóteo, que era mais velho e mais extrovertido, foi ao seu encontro e lhe deu um grande abraço, de tirar os pés do Silas do chão. Lia, vendo a cena e não querendo ficar de fora, também abraçou os dois. A senhora Sofia também entrou no abraço, mas quando pensou em puxar sua irmã Lídia, lembrou que não podia. Esse tipo de abraço é daqueles bem demorados que faz toda a diferença em tempos de tristeza e adversidade. Mas agora o não abraçar a senhora Lídia também era questão de vida. Depois do abraço, a senhora Sofia os chamou para entrar e se acomodarem na casa, que por sinal era muito grande e bela. Diferente de muitas histórias que conhecemos, esta não é uma história de uma tia má, que iria maltratar seus sobrinhos. Com certeza a senhora Sofia é daquelas pessoas amáveis e que faria de tudo para eles se sentirem em casa. Silas logo ficou mais à vontade para mostrar o quarto onde os primos iriam ficar. Timóteo adorava a sua casa, mas a casa de sua tia era tão aconchegante quanto a casa que eles moravam. Lia também estava deslumbrada com a casa, mas tanto Timóteo como Lia ainda sentiam muita falta de seu lar e de seu pai Justino, porque no fundo eles acreditavam que ele poderia estar vivo em algum lugar. Todos se acomodaram, tomaram um bom banho e depois jantaram colocando os assuntos em dia. Foi quando a senhora Lídia começou a sentir muita dor na cabeça e acabou desmaiando ali mesmo na sala de jantar. A senhora Sofia colocou sua irmã no carro e a levou até o hospital com o seu sobrinho Timóteo. Chegando no hospital, onde o doutor Josué, que era um médico da família da senhora Sofia, trabalhava, fizeram mais exames e descobriram que o vírus doldrums estava atingindo o seu cérebro e sua parte neurológica. Com isso, a senhora Lídia iria começar a perder os movimentos e os sentidos, até falecer. O doutor Josué pegou os exames e, com empatia, teve que dar a notícia para a senhora Sofia. Faremos o que puder para mantê-la viva o maior tempo possível, mas não podemos curá-la, porque a ciência ainda não conseguiu descobrir uma cura para esta doença. Não sabemos quanto tempo ela viverá. Por isso, sua irmã precisará ficar no hospital em quarentena, para tentarmos fortalecer a sua parte física e preservar ainda mais vocês da contaminação, afirmou o Dr. Josué. Timóteo, que estava na sala ao lado, ouviu a notícia e, muito assustado, entrou na sala onde estavam o Dr. Josué e sua tia. Não pode ser. Já perdemos nosso pai e agora perder nossa mãe. Temos que fazer algo. Deve existir algum jeito de salvá-la, gritou Timóteo com o doutor e sua tia Sofia. O doutor tentou acalmar o rapaz, mas viu que Timóteo não iria desistir, até descobrir algo que pudesse salvar a sua mãe. Então chamou Timóteo em sua sala e entregou a ele um bilhete, um livro e disse: "Vá com sua tia para casa, descansem e leia o bilhete somente quando estiver sozinho." Timóteo não entendeu, mas aceitou e agradeceu ao doutor Josué. Então, ele e sua tia foram para casa e Timóteo contou para sua irmã Lia o que estava acontecendo. Os dois choraram juntos no quarto onde estavam. As lágrimas caíam no chão de tábuas corridas. A chuva começava a cair lá fora e a noite ia se esfriando, junto com a esperança de terem sua mãe com eles novamente. Parte 3. O bilhete do Dr. Josué. Timóteo lembrou do bilhete do Dr. Josué e o livro que ele havia lhe dado. Então, foi na mochila e pegou o bilhete que dizia: "Jovem Timóteo, neste livro consta a história mais verdadeira e eletrizante que você já viu ou ouviu. É de uma árvore, chamada Árvore da Vida. Dela brotam frutos que dão vida, que podem curar qualquer doença, tanto do corpo como da alma. Por isso só existe uma maneira de salvar a sua mãe e o mundo desse vírus, encontrando esta árvore." O livro que lhe entreguei conta a história da árvore e o local onde ela foi vista pela última vez. Ela só pode ser encontrada por quem crer de todo o coração que ela exista. Sei que você pode encontrar esta árvore, mas comece a busca lendo este livro. Talvez você descubra onde ela está, e assim a esperança de ver sua mãe sorrindo e com saúde novamente se torne uma realidade, sem contar que você poderia ajudar não apenas a sua mãe, mas toda a humanidade que tem sofrido com este vírus. Não tenha medo de nada, você é jovem e forte, creia e siga em busca da árvore.
Timóteo não conseguia entender o porquê o Dr. Josué havia confiado aquele livro a ele, mas percebeu que havia algo de diferente naquele doutor, e com certeza não eram os olhos castanhos, a barba e as roupas brancas apenas. Tinha algo de especial naquele médico. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Timóteo, a esperança crescia no coração dele e de sua irmã Lia. É maravilhoso sentirmos a esperança aumentando dentro do nosso coração, em circunstâncias tão difíceis. Era isso que os dois estavam sentindo naquele momento. Com uma mão, Lia enxugava as lágrimas e com a outra, segurava o livro que o Dr. Josué havia dado a Timóteo. Parte 4. O livro misterioso. O doutor disse que depois de lermos o bilhete, poderíamos ler o livro, disse Timóteo. Então Lia tentou abrir o livro, mas não conseguiu. Havia uma fechadura bem pequena no meio do livro, que a impediu. Não tem como abri-lo, está trancado com algum tipo de chave e é bem pequena. Como faremos para abri-lo, Timóteo? Perguntou Lia. Teremos que ir pedir a chave ao Dr. Josué, disse Timóteo. Ah, então vamos no hospital logo ao amanhecer, falar com o doutor. Com certeza ele tem a chave e de alguma forma quer que o procuremos. Ele não me daria o livro sem a chave. Acho que ele fez de propósito, disse Timóteo. Isso! Então vamos falar com ele, disse Lia. Mas tem um problema, eu não sei onde é o hospital, pois fui hoje sem prestar atenção no caminho, disse Timóteo. Com certeza Silas sabe, vamos falar com ele, disse Lia. Quando Lia e Timóteo abriram a porta para ir no quarto de Silas, ele estava atrás da porta ouvindo a conversa deles. Lia tomou um susto, e antes de gritar e acordar sua tia, Timóteo tapou a sua boca. O que você estava fazendo, Silas, ouvindo a nossa conversa? Por que não bateu na porta? Perguntou Timóteo. Silas, muito sem graça, disse. Vocês querem ir no hospital falar com o Dr. Josué? Eu sei onde fica, dando um sorriso, feliz em poder ajudar os primos. Já fui lá várias vezes. Vamos acordar bem cedo e vamos até lá, não podemos perder mais tempo, disse Timóteo. Lia, Timóteo e Silas levantaram bem cedo, antes da senhora Sofia. Silas e seu filho escreveu um bilhete para ela dizendo: Mãe, não se preocupe. Eu e meus primos acordamos bem cedo para darmos uma volta pelo bairro, para eles conhecerem e distrair a mente deles um pouco. Assinado seu filho Silas. Saindo nas pontas dos pés para a tia Sofia não ouvir, foram em busca de respostas no hospital. Chegando no hospital, somente Timóteo foi até o consultório falar com o Dr. Josué, enquanto Lia e Silas aguardavam do lado de fora da sala. Bom dia, Dr. Josué, disse Timóteo batendo na porta e entrando devagar. Bom dia, meu jovem, disse uma senhora que estava limpando a sala do Dr. Josué. O que faz tão cedo aqui no hospital, procurando o Dr. Josué? Perguntou ela. Desculpa incomodá-la, mas preciso falar com o doutor urgente, disse Timóteo. Se tem urgência, terá que ligar para o doutor. Não posso, tem que ser pessoalmente. A senhora sabe onde posso encontrá-lo? Sim, então você terá que ir à casa do doutor. Não fica muito longe daqui. A senhora faria isso? Me daria o endereço do doutor? Sem problemas. Sei que você o procura por um motivo importante. Dá para ver nos seus olhos a sinceridade. Muito obrigado. Ela deu a Timóteo o endereço da casa do doutor escrito num papel. Timóteo, Lia e Silas logo saíram do hospital, correndo para chegar à casa do Dr. Josué. O quanto antes, Silas conhecia bem as ruas da cidade. Por isso, sabia como chegar à casa do doutor. Em 20 minutos chegaram à rua onde o doutor mora. Vocês não acharam estranho aquela senhora saber o endereço do Dr. Josué? Disse Lia. Com certeza, mas eu creio que quando buscamos as coisas para ajudar alguém, todas as coisas contribuem para que o bem aconteça, disse Timóteo. O nosso pai sempre me dizia essa frase com uma firme certeza, por isso não tenho como duvidar. Chegando na casa do Dr. Josué, tocaram a campainha e nenhum sinal de alguém em casa. Ouviam apenas os passarinhos de bico vermelho que voavam ao redor da casa, cantando, e os cachorros do vizinho latindo. Insistiram por alguns minutos e nada. Quando Silas teve a ótima ideia de tentar abrir a porta, colocou a mão na maçaneta e girou. A porta estava aberta.
Timóteo deu uma bronca nele por abrir a porta, mas já que estava aberta, não custava nada entrar e dar uma olhada. A casa era muito grande. No meio da sala havia uma escada com tapetes roxos com detalhes dourados nas bordas. Os três olharam o primeiro andar todo, em vão, nenhum sinal de alguém na casa. Então, decidiram ir para o segundo andar. Foi quando Timóteo avistou uma porta no fundo do corredor, mesmo antes de eles verem os outros cômodos. Aquela porta chamou a atenção dos três jovens. Eles foram direto nela, mas foi difícil decidir quem abriria a porta primeiro. Era uma porta grande, com a madeira bem envernizada, brilhava muito com o reflexo das luminárias do corredor. Então Timóteo resolveu abri-la, mas quem entrou primeiro foram Silas e Lia, empurrando um ao outro. Para a surpresa deles, era um escritório cheio de livros e caixas pelo chão, pouco iluminado, pela luz do sol que entrava pela janela à direita deles, com um vitral muito bonito, com um desenho de uma pomba voando, com um ramo de oliveira no bico. Timóteo entrou logo depois deles. "O doutor não está aqui também", disse Lia. Silas, como sempre curioso, começou a mexer em tudo, como se pudesse fazê-lo. "O que você está procurando, Silas? Nós só queremos achar o doutor Josué", disse Timóteo. "Vocês acham que não pode ter mais nada de interessante em todas essas relíquias do doutor Josué?", cochichou Silas bem baixo. "Tudo o que precisamos saber está neste livro, que o doutor me entregou." Timóteo olhou para a estante e viu um livro igual ao que o doutor tinha dado a ele. E quando ele puxou este da estante, ela girou 90 graus, abrindo uma passagem secreta, onde havia outra sala. Os três ficaram muito assustados, mas Timóteo, mesmo com medo, entrou pela porta secreta e depois chamou Lia e Silas para entrarem também. No meio da sala misteriosa, havia uma caixa que parecia ser iluminada de dentro para fora, muito brilhante, mas o brilho era natural. Lia nunca tinha visto algo tão bonito quanto aquela caixa. Havia também uma escada muito longa em frente da porta secreta que se abriu, com uma luz azul vinda do topo da escada, que tinha tanto degraus que não dava para ver onde ela terminava. Timóteo, Lia e Silas estavam encantados com a caixa e a escada, principalmente a escada, pois a casa não era tão grande para caber uma escada daquele tamanho dentro dela. Mas Timóteo percebeu que tanto a caixa como a escada eram coisas misteriosas e divinas. Com certeza era algo além do que eles poderiam imaginar. Lia foi em direção à caixa. Quando chegou perto, percebeu que havia algo escrito nela, em uma língua desconhecida. Lia, com espanto, acenou para Timóteo e Silas se aproximarem. Como algo sobrenatural, as letras iam se revelando para os três numa linguagem que eles conseguiam ler, palavra por palavra, que dizia: Caixa da Aliança. Se abri-la pelo motivo errado, nada encontrará, mas se pelo motivo certo for aberta, o que precisa encontrará. Lia e Timóteo olharam um para o outro, confirmando-os o mesmo pensamento. Isso acontece com pessoas que têm sensibilidade e que se conhecem há mais tempo. Eles sabiam que tinham um motivo certo para abrir a caixa, por isso não tiveram medo de abri-la e não pensaram duas vezes. Quem vai abri-la, eu ou você? Perguntou Lia para Timóteo. Silas, na mesma hora, interrompeu com uma pergunta. Por que não pode ser eu? Qual seria o seu motivo? Perguntou Lia. A caixa é muito bonita e parece ser valiosa. Podemos ficar ricos. Imagine o que tem dentro, disse Silas. Silas, mesmo que fosse valiosa, não poderíamos levá-la, porque ela pertence ao Dr. Josué, respondeu Lia. Se é dele, então não podemos nem abri-la, afirmou Silas. Mas alguma coisa me diz que o Dr. Josué sabia que viríamos procurá-lo, por causa da chave do livro que ele não me entregou, por termos o motivo certo para abri-la. Ele nos trouxe até aqui, para podermos achá-la, disse Timóteo. Timóteo abriu a caixa da aliança. Como Timóteo e Lia tinham um motivo certo, que era a cura de sua mãe e de todos que sofriam do mesmo mal, saiu uma luz da caixa que iluminou todo o ambiente, mas a luz logo foi se apagando. Os três arregalaram os olhos e viram dentro da caixa vários objetos diferentes de tudo que já haviam visto. Que objetos são estes? Perguntou Lia. Com certeza são coisas extraordinárias, respondeu Silas. Começaram a pegar um por um.
Lia pegou uma bolsa vinho e logo desfez o laço dourado que fechava a bolsa. E dentro havia 7 sementes brancas e 7 pretas. Lia ficou maravilhada com as sementes, porque as brancas brilhavam e as pretas eram foscas e tinham um cheiro muito agradável, que ela jamais havia sentido. Dentro da caixa também havia 4 chaves, 2 douradas, uma vermelha e a outra de madeira, essa com vários detalhes desenhados. Uma bússola do tamanho da palma da mão de um homem, feita de bronze, com uma aparência bem envelhecida por fora, mas por dentro parecia novíssima. 8 moedas de ouro com uma inscrição que dizia: talento, use e se multiplicará, guarde e lhe faltará. Essas moedas Timóteo pegou e colocou na sua mochila, numa parte bem escondida. Viram também um frasco com um líquido na cor laranja e na tampa escrito: colírio, use para ver o que é invisível aos próprios olhos. Continuaram tirando os objetos de dentro do baú. Silas pegou um estilingue. Esse Silas pediu para ficar com ele, pois seu pai havia ensinado a ele como utilizar um desses. Esse é diferente, disse Silas. Tem uma lente de contato que serve de mira para visualizar o alvo de muito longe. Jamais tinha visto um desses. Muito bom. Agora Silas estava se sentindo mais animado, porque encontrou algo que ele gostava muito e se identificava. Havia também uma espada de 2 gumes achada no fundo da caixa, enrolado num tecido aveludado na cor azul marinho. No punho da espada havia uma pedra de ônix. Timóteo iria descobrir durante a aventura que essa pedra tinha o poder de transformar a espada, que é uma arma de ataque, em um escudo contra os ataques do inimigo. Muito leve de manejar, disse Timóteo, movimentando rapidamente de um lado para o outro, como se fosse um espadachim, porque ele brincava com seu pai Justino de luta de espada quando era pequeno, mas as espadas eram de brinquedo, diferente dessa que cortaria qualquer coisa que encontrasse pela frente. Por fim, havia também um par de sapatos muito brilhantes na cor dourado, parecido com sapatos de princesa. Lia abriu um grande sorriso depois de haver chorado na noite anterior, porque os sapatos ficaram perfeitos nos seus pequenos pés, além de confortáveis e leves. Bem que minha mãe sempre me disse que haverá momentos de lágrimas, mas depois sempre virá momentos de alegria, disse Lia. Lembrando de um dos ensinamentos da sua mãe. Os objetos que eles não puderam carregar na mão, Timóteo colocou na mochila que ele carregava. A bolsa com as sementes ficou com a Lia. Uma dessas 4 chaves deve ser para abrir o livro. Vamos testá-las, exclamou Lia. Então pegaram a menor das 2 chaves douradas e colocaram na fechadura pequena no livro. Este abriu facilmente quando giraram a chave. O livro parecia comum, mas não a história que nele estava escrita. Isso eles iriam descobrir assim que o lessem. Lia, você pode ler para nós em voz alta? Pediu Timóteo, sabendo que Lia era muito boa em leitura e redação na escola. Então Lia começou a ler em voz alta. Há mais de 6.000 anos atrás, existiu um lugar chamado Jardim de Lírion, onde o homem desfrutava das melhores coisas que já existiram neste mundo. Tudo era puro, o ar, tão puro que ao inspirá-lo, o corpo ficava mais forte. A água, tão refrescante e pura, que chegava a ter um gosto semelhante à menta. Quando consumida, dava uma sensação de limpeza por dentro. O colorido da paisagem era algo maravilhoso. Cores vibrantes e vivas. As flores pareciam mais aveludadas. O cheiro podia sentir de muito longe. As frutas brilhavam com a luz do sol. Este brilhava com todo o seu esplendor, mais vivo e fumegante do que nunca. Ao contrário do que sentimos hoje, mesmo sem nenhuma nuvem no céu, o calor do sol era agradável, exatamente na temperatura que o corpo do homem necessitava. Quando chegava a noite, a lua iluminava a escuridão. Parecia mais próxima da terra. Poderíamos passar o dia inteiro observando a criação, que nunca cansaríamos de tanta beleza. Os frutos, depois de colhidos, logo nasciam novamente. A terra era excelente. Não era necessário regar ou plantar. Tudo nascia espontaneamente. O único trabalho era colher e depois desfrutar do melhor. Sobrava tempo para fazer as coisas que realmente importam. O céu pela manhã tinha um tom de um azul celeste e, ao entardecer, um tom laranja bem vibrante, as nuvens brancas como o algodão. Quando a noite chegava, dava para observar os outros planetas e as estrelas.
Tudo era bem nítido, os vagalumes brilhavam com orgulho, as cigarras cantavam com todo o seu ser, e as corujas observavam tudo com seus olhos acesos. Neste lugar, habitavam um homem e uma mulher, os primeiros seres humanos a habitar este mundo. Eles tinham contato direto com o Criador de todas as coisas. O grande Eu Sou, ele falava com eles todos os dias. Quando eles queriam conversar, era só chamar o grande Eu Sou e ele aparecia prontamente. Eles tinham a felicidade plena, não existia a preocupação, a mentira, a gula, a inveja, a disputa, a riqueza, a pobreza, a tristeza. E o melhor, não existia a morte, porque o grande Eu Sou havia criado o homem e a mulher para viverem eternamente. Lia deu uma pausa na leitura e começou a imaginar como seria um mundo onde essas coisas não existissem. Talvez seja por isso que sentimos tanto quando alguém morre, porque não fomos criados para morrer, disse Timóteo. Mas o que houve, o que aconteceu para que o mundo se tornasse, neste mundo que conhecemos hoje, como tudo o que há de ruim passou a existir? Perguntou Lia. Lia voltou o olhar para o livro e continuou lendo, e a história dizia que no lugar chamado Jardim de Lirion existiam muitas árvores boas para se comer, mas duas em particular chamavam a atenção. A primeira é a árvore da vida. Esta é a árvore que o doutor falou no bilhete, disse Timóteo com entusiasmo. Lia olhou para ele e sorriu, com os olhos brilhando. Continue lendo, Lia, disse Timóteo agora com curiosidade de saber o que o livro revelaria para eles. A primeira é a árvore da vida, a qual brotavam frutos que fazia com que o homem e a mulher fossem imortais, com isso, eternos. Dessa, eles podiam comer livremente, pois os seus frutos eram de vida, mas havia uma outra árvore, que era conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa, o grande Eu Sou, havia ordenado que não comessem, porque desde o momento em que comessem do seu fruto, eles morreriam, porque conheceriam coisas que não foram criadas para o conhecimento deles. Esse conhecimento pertencia apenas ao grande Eu Sou, bastava a eles apenas a obediência. Mas certo dia, um animal muito comprido, sagaz, escamoso, com duas cores marrom e preto, chamado Naás, que significa serpente, veio rastejando, chamando a atenção da mulher para aquilo que poderia levá-la a desobedecer ao grande Eu Sou. Veja a árvore do conhecimento do bem e do mal, olhe os seus frutos e veja como são agradáveis aos olhos, disse Naás. Dessa não podemos comer, ordem do grande Eu Sou. De todas podemos comer, menos dessa, respondeu a mulher. Mas Naás insistiu dizendo, não pode comer desta árvore? Você não percebeu? Que o grande Eu Sou não quer que vocês comam, porque ele sabe que, no dia em que vocês comerem dela, vocês serão conhecedores de tudo, assim como ele. Se vocês não comerem, nunca saberão o que vai acontecer. A mulher deu ouvidos ao que Naás disse, foi em direção à árvore e, com muito medo, colheu o fruto dela. Ao tirar o fruto da árvore, nada aconteceu. Olhou para os lados assustada, como alguém quando está fazendo algo errado. Vendo que nada acontecera, deu a primeira mordida no fruto. Mais uma vez, olhou ao redor, e nada. Comeu todo o fruto. Depois colheu um para levar para o homem. Chamando ele, entregou o fruto. O homem olhou aquele fruto que nunca havia experimentado. Então deu a primeira mordida, e o gosto era excelente, um dos melhores frutos que ele já havia experimentado. Depois que eles comeram o fruto, começaram a sentir algo que nunca haviam sentido antes. Uma enorme vergonha por estarem nus, por isso, tentaram cobrir seus corpos com folhas para tentar esconder a nudez. Mas era tarde, eles haviam desobedecido ao grande Eu Sou. Sendo assim, pela desobediência deles, eles foram lançados para fora do jardim de Lirion, porque se eles permanecessem no jardim, em desobediência e comessem do fruto da árvore da vida, viveriam longe da presença do grande Eu Sou para sempre, sem a chance de algum dia poder voltar e encontrá-lo novamente para uma vida plena. O grande Eu Sou colocou 2 guardiões para proteger o caminho da árvore da vida. Eles eram enormes, com o corpo parecido com o bronze polido e 4 asas. Colocou também uma espada afiadíssima de 2 gumes, que gira e guarda, o caminho que leva até a árvore da vida.
Depois que o homem e a mulher foram lançados fora do jardim de Lirion, acordaram num lugar seco e quente para continuar a missão de multiplicar a humanidade sobre a terra. Mas agora teriam que se esforçar para se manterem vivos, o homem com sua força física e a mulher gerando e cuidando dos seus filhos e filhas. Agora, com seus corpos mortais, começava então o ciclo da vida que conhecemos. Nascemos, crescemos, vivemos, envelhecemos e morremos. Mas o grande Eu Sou tinha um plano de redenção para o homem e a mulher. Ele faz uma promessa, que da mulher nasceria um menino, que pisaria a cabeça da serpente, num jardim chamado Getsêmani. Depois, ele seria levado por soldados para morrer pendurado numa cruz. Um sacrifício perfeito, para que a desobediência do homem no jardim fosse paga, através do sangue de um inocente. O único que poderia fazer isso, por toda a humanidade. Mas ele, ao terceiro dia, ressuscitaria da morte, conquistando para todos os que creem o direito de comer novamente da árvore da vida. A promessa já se cumpriu. Ele veio, o escolhido habitou entre nós, o Salvador. Ele nasceu, morreu e ressuscitou, vencendo a morte, para dar vida. Agora, todos os que creem devem encontrar o caminho de volta para o jardim de Lirion, acreditando naquilo que não se pode ver com os olhos físicos. Muitos homens conseguiram encontrar o caminho, mas durante a caminhada desistiram ou se perderam. Alguns nunca voltaram, talvez porque tenham encontrado a árvore e hoje estão vivendo novamente com o grande Eu Sou. Se você encontrou este livro, você pode escolher entre continuar vivendo da sua maneira ou escolher um novo e vivo caminho que leva de volta ao Jardim de Lirion, onde você terá acesso à árvore da vida e poder assim comer do seu fruto. A pessoa que come desse fruto é curada e avivada, para viver em novidade de vida, desfrutando de coisas que jamais experimentou, coisas maravilhosas demais, preparadas para aqueles que estão dispostos a ir em busca da árvore da vida. Parte 5. As 7 portas para o extraordinário. É uma história linda e triste ao mesmo tempo, mas que bom que o menino prometido veio e já venceu a serpente por todos nós, disse Lia ao terminar de ler o livro. Será que não é mais uma das histórias inventada pelos homens? Indagou Silas. Será que o Dr. Josué nos daria esperança com uma ficção? Ele brincaria com algo tão sério? Algo me diz que não. O que vimos aqui são coisas extraordinárias e continuar é a nossa única opção. Tudo está se encaixando. Olhem esses objetos. São coisas específicas e tenho certeza que vamos precisar deles. Assim que juntos subirmos essa escada, exclamou Timóteo com um ânimo no coração que não sentia há algum tempo, desde que seu pai havia desaparecido. Então vamos, estamos esperando o quê? Acrescentou Silas. Timóteo, vai na frente, pediu Lia. Então os 3 começaram a subir a escada e no final havia uma porta de madeira com os mesmos desenhos que havia em uma das chaves que estava na caixa da aliança. Mas a única que fez ligação do desenho da chave com o da porta foi Lia, por ser rápida no raciocínio. Vejam, é o mesmo símbolo que está gravado na chave de madeira que encontramos na caixa, disse Lia. É verdade, Lia, não tinha reparado, disse Timóteo. Timóteo pegou a chave na mochila e colocou na fechadura da porta, abrindo-a bem devagar. O coração dos 3 acelerava conforme a porta se abria, mas eles não estavam com medo, apenas entusiasmados e ansiosos, para saber o que encontrariam ao passar por ela. Os 3, querendo entrar juntos, se apertaram e tropeçaram, caindo juntos no chão num corredor enorme. Enquanto se levantavam do chão, discutindo e culpando um ao outro, Lia deu um grito. Parem! Olhem aquilo! Eram 7 portas, cada uma diferente da outra. A iluminação era bem fraca. Nas paredes tinha uma textura macia, na cor azul escuro, e no final do corredor avistaram uma porta verde com algo escrito no umbral, mas por estarem longe não conseguiam ler. Quando passaram pela porta que tinham acabado de abrir, a porta se fechou e por dentro não havia fechadura. Por ser uma porta muito pesada e grossa, dificilmente conseguiriam abrir com os objetos que tinham com eles.
E agora o que vamos fazer? Não tem como abrirmos essa porta, como vamos voltar? Perguntou Silas. Deve ter outra saída, Silas, disse Lia, nem um pouco preocupada em voltar naquele momento, por tudo de misterioso e notável que estava presenciando. Quando Timóteo viu a primeira porta à sua direita, uma porta na cor vermelha, também esqueceu a vontade de voltar, porque sentiu no coração que deveria prosseguir e que não deveriam se preocupar com isso agora. Timóteo chamou Silas e Lia para verem todas as portas uma a uma. A segunda porta, que estava à esquerda, era dourada, com certeza era toda de ouro. A terceira, que estava à direita, era de madeira, com uma aparência de muito velha. A quarta, à esquerda, era branca como a neve, só de chegar perto dava para sentirem o frio vindo dela. A quinta, à direita, era de aço e toda manchada de sangue. A sexta, à esquerda, era espelhada, mas quando viram suas imagens refletidas, estava diferente do que costumam ver nos espelhos comuns, os seus rostos brilhavam. Silas ficou surpreso, porque até as suas espinhas haviam desaparecido. Lia se viu mais bonita do que nunca, parecia uma princesa, mas ao mesmo tempo com um olhar determinado. Timóteo, mesmo sendo alto e um pouco franzino, se via mais forte do que nunca. Havia uma escrita no umbral superior da porta, assim como na porta no final do corredor. Eu é que sei quem realmente vocês nasceram para ser, diz o grande eu sou. Quando leram a frase, os três tentaram abri-la primeiro, mas como já imaginavam, estava trancada. Então chegaram à sétima e última porta no final do corredor, a porta verde, com folhas saindo pelos lados. Agora, com os três estando mais perto, dava para ler o que estava escrito no umbral da porta. Aquele que permanecer firme até o fim, darei o direito de comer do fruto da árvore da vida. Essa, com certeza, nos levará ao jardim de Lirion, onde está a árvore da vida, disse Timóteo. Tentaram abri-la, mas também sem nenhum sucesso. Deve haver uma ordem. Nós temos duas chaves, uma vermelha e uma dourada. É claro que temos que abrir primeiro a porta vermelha, disse Lia. Mas por que não abrir a dourada primeiro? Indagou Silas. Vamos tentar, disse Timóteo bem animado. Silas ficou parado, enquanto os primos corriam em direção à porta dourada. Timóteo olhou para trás e viu Silas parado e com uma aparência de muito medo. Vamos, Silas, não podemos perder tempo, disse Timóteo. Por um instante, Silas pensou em desistir, mas isso logo se dissipou, quando deu mais uma olhada para a porta espelhada e viu sua imagem refletida no espelho e o que estava escrito. Silas correu para a porta dourada junto dos seus primos. Lia tentou encaixar a chave dourada na fechadura, mas não conseguiu. Timóteo também tentou, mas sem sucesso. Logo perceberam que a ordem das portas tinha que ser seguida, começando com a porta vermelha, do lado direito para o esquerdo. Lia e Timóteo deram as mãos antes de abri-la, olhando um para o outro, com aquele olhar que damos para alguém em quem confiamos. Silas, para não ficar de fora, também segurou firme as mãos de seus primos. Lia colocou a chave na fechadura e girou. A porta abriu, e uma enorme luz saiu de dentro dela. Eles foram sugados, como num piscar de olhos apareceram num lugar sombrio, com o céu cinzento e trovões bem distante, de onde estavam. Mas mesmo com o céu cinzento, o ambiente não estava escuro. Havia no ar um cheiro de coisas velhas, como num quarto, onde coisas são guardadas e esquecidas. Até que perceberam que embaixo de seus pés haviam ossos secos, espalhados por toda a superfície onde estavam pisando. Parte 6. Carmesim, o lugar do sangue derramado. Que lugar horrível é esse? Perguntou Lia. Havia rochas enormes à direita e à esquerda, formando um enorme corredor. Caminhando sobre os ossos, Timóteo se lembrou da bússola que havia achado na caixa e disse: Vamos ver se essa bússola pode nos ajudar. Para qual direção deveremos seguir? Você sabe como utilizar uma bússola? Perguntou Silas. Sim, aprendi com meu pai quando fizemos uma excursão há alguns anos atrás, para uma trilha. Meu pai que nos guiou com a bússola que ele havia ganhado do meu avô, respondeu Timóteo. Timóteo pegou a bússola e ela estava apontando exatamente na direção que eles estavam olhando. Vamos seguir exatamente nessa direção, disse Timóteo apontando para frente. Mas foi Timóteo dizer isso. O chão começou a tremer bem fraco. Foi aumentando,
Quando olharam para trás, viram muitos animais, parecidos com rinocerontes, mas na cor marrom, cavalgando rapidamente na direção deles. Os três começaram a correr e Lia gritou: "Temos que sair da frente deles!" "Mas não tem para onde irmos, só tem rochas por toda parte", disse Timóteo. Enquanto os três corriam, um inseto luminoso apareceu na frente deles, voando mais rápido do que eles corriam. Entrou numa brecha na rocha à frente deles. Silas, avistando o inseto e a brecha naquela rocha, gritou: "Vejam, ele está nos mostrando a brecha na rocha para nos protegermos." Eles correram para a brecha e entraram antes que os animais os pisoteassem. Ficaram escondidos, até todos os animais passarem. Naquele lugar, havia muitos insetos que brilhavam, mas um deles havia salvado a vida dos 3 jovens aventureiros. "Ufa! Foi por pouco, ainda bem que esse inseto apareceu para nos mostrar essa brecha na rocha", disse Silas. "E agora? A bússola está apontando exatamente para a direção que os animais foram. Vamos continuar seguindo nessa direção? E se eles voltarem?" perguntou Timóteo pensativo. "Claro que vamos. Essa bússola com certeza está apontando para a direção correta. Eu posso sentir isso", disse Lia. Enquanto Lia terminava de falar, uma flecha passou raspando no rosto de Timóteo e bateu na rocha. "Quem são vocês e o que estão fazendo aqui?" disse uma voz grave e masculina vinda de cima das rochas de onde havia vindo a flecha. Os 3 jovens não conseguiam enxergar onde estava e quem atirou a flecha, por isso se esconderam novamente na brecha da rocha. "Quem está falando? Por que não aparece para conversarmos olho no olho?" exclamou Timóteo, com uma coragem jamais vista em seus olhos. Então o homem apareceu acima deles nas rochas, com um capuz vinho de veludo, com bordas douradas. Na mão, um arco e flecha, também dourado. Seu rosto ainda coberto pelo capuz, não dava para ver sua face. Apontando o arco e flecha para Timóteo, disse: "Meu nome é Apolo. Quem são vocês e o que fazem aqui em Carmesim?" "Meu nome é Timóteo. Esta é a minha irmã Lia e este é o nosso primo Silas." Antes de aparecer neste lugar, nós estávamos num corredor com 7 portas, e a primeira porta era uma porta vermelha. Assim que abrimos, fomos sugados para este lugar, e a única coisa que temos para nos guiar é essa bússola. "A bússola de Azimuth. Onde vocês a conseguiram?" perguntou Apolo. "Bússola de Azimuth? Nós encontramos na casa do Dr. Josué e estava em uma caixa, chamada a Caixa da Aliança. Mas como você sabe sobre essa bússola? Você já tinha visto alguma igual antes?" perguntou Timóteo. "Igual? Não existe outra, ela é única, como eu e você. Somos pessoas únicas, não importa de onde vocês vieram, não existe outra pessoa igual a cada um de vocês. Assim como essa bússola, ela foi criada com um propósito, de levar aquele a quem a encontrasse, a um lugar chamado Lirion, onde tudo é perfeito, não existe dor, nem guerra, nem choro, onde há a verdadeira alegria e paz, alegria completa, o verdadeiro gozo de vida." "Sim, sim", interrompeu Lia. "Nós conhecemos a história deste lugar, através de um livro que meu irmão Timóteo ganhou do Dr. Josué. Mas como chegaremos a Lirion? E para começar, onde estamos?" "Vocês estão em Carmesim, o lugar do sangue derramado", disse Apolo. "Sangue derramado, como assim?" perguntou Silas assustado, com o coração acelerado e agora com um pouco de medo. "Aqui há milhares de anos atrás, houve muitas guerras entre os povos do sul e do norte. Com isso, muito sangue foi derramado. Olhem em volta e vejam quantos ossos, ossos de grandes homens, a maioria, de um exército que perdeu a batalha por desobediência às ordens do grande Eu Sou. Muitos acreditam que vai haver um tempo em que esses ossos irão reviver, para guerrearem em favor do reino do grande Eu Sou novamente. Como um exército de um só homem, unidos e de acordo com a vontade do grande Eu Sou. Eu sempre ouvi nesses contos antigos que para chegar a Lirion, aquele que tiver em suas mãos a bússola de Azimuth deverá passar pelos 6 lugares criados pelo grande Eu Sou, uma jornada para saber se realmente querem entrar em Lirion. Esses 6 lugares são: o primeiro é Carmesim, o lugar do sangue derramado. Vocês já estão nele. Aqui vocês precisam achar a chave dourada dentro do cálice de sangue que está no sepulcro vazio no templo de Paragon. Para chegar lá, vocês precisarão passar pelos Anaques, os gigantes de pedra.
Eles vigiam o templo de Paragon, para que ninguém consiga entrar e achar o cálice de sangue e pegar a chave dourada. O segundo será Áureos, a cidade do ouro, onde a ganância e o egoísmo reinam. Neste lugar tomem cuidado, porque onde tiver o seu tesouro, ali ficará também o seu coração. O terceiro lugar é Woodlaw, o lugar das árvores sem raízes. Neste lugar, existe um mal que retirou as raízes das árvores. Quem chegar até lá terá que enfrentar o devorador de raízes. Ele se alimenta das raízes das árvores, para que essas não consigam ficar de pé para frutificar, porque assim traria habitantes para Woodlaw. Imaginem um lugar onde as árvores estão caídas no chão, sem raízes. Elas estarão mortas dentro de pouco tempo. Quem conseguir devolver as raízes às árvores e fazê-las reviver, encontrará a chave gelada no meio da floresta. Por isso, elas precisarão estar vivas e de pé novamente, para que a chave seja encontrada. O quarto lugar é Deep Cold, o lugar da frieza profunda. Este lugar é tão frio que pode congelar até os corações. Nele, existe um grande exército de gelo, homens que não têm coração, liderados por um enorme monstro do gelo. Neste lugar, vocês precisarão da ajuda de um outro exército, porque eles são muito numerosos. O quinto lugar é Steel, a fortaleza de aço. Todos que chegam neste lugar enfrentam o seu pior medo. Aquilo que vocês temem virá até vocês. Ao vencer seus piores medos, vocês conseguirão a chave espelhada para o sexto lugar. O sexto lugar é Magic Mirror, o lugar dos espelhos mágicos, onde a verdadeira identidade de cada um será revelada, para que vocês enfrentem o seu pior inimigo, vocês mesmos. O espelho tem sido o inimigo de muitas pessoas, ao revelar quem elas são de verdade todos os dias. Por isso, ao entrarem no espelho mágico, vocês deverão ter a certeza de quem vocês são, para conseguirem voltar com a última chave, a chave que levará vocês a Lirion. O sétimo lugar é Lirion, o lugar da plenitude de vida. Neste lugar vocês encontrarão a árvore da vida, mas terão que passar pela espada de 2 gumes e pelos guardiões que guardam a entrada do caminho, que dá acesso à árvore da vida. Como vamos conseguir passar por todos estes lugares, Apolo? Somos jovens e não sabemos como fazer isso, disse Timóteo, por ser o mais velho dos 3. Timóteo tinha 18 anos, Lia 16 e Silas 17, cada um, com apenas 1 ano de diferença. Guerreiros tentaram vencê-los por causa do tesouro, que acreditam estar em Áureos, a cidade do ouro, mas até hoje ninguém conseguiu. Dizem que a chave dourada, que está no sepulcro vazio, abre uma passagem que leva diretamente a esta cidade. Eu tenho caminhado por esse lugar procurando alguém que tenha coragem de lutar contra os gigantes de pedra, mas não encontrei ninguém que acreditasse que podemos vencê-los. Mas não temam, porque de alguma forma o grande Eu Sou enviou vocês até aqui. Por isso tenho certeza de que Ele estará conosco, nos direcionando e capacitando a vencer todas as dificuldades e inimigos. Eu espero por isso, há muito tempo, disse Apolo entusiasmado. Enquanto Apolo contava os detalhes da jornada, os 3 jovens foram sendo tomados de medo, mas quando Apolo chegou na parte do grande Eu Sou, o medo deu lugar à coragem e à ousadia novamente. Havia um profeta chamado Jeremias, que acreditava que somente com a ajuda do grande Eu Sou podemos vencer esses gigantes de pedra, por serem eles movidos por magia negra. O grande Eu Sou deseja apenas encontrar aqueles que estarão disponíveis a enfrentá-los, explicou Apolo. Parte 7. A chave dourada. Nós temos uma chave dourada, disse Lia, tirando a chave da mochila de Timóteo e mostrando para Apolo. Como vocês conseguiram esta chave? Perguntou Apolo. Encontramos na mesma caixa que estava a bússola de Azimuth, junto com vários objetos, respondeu Timóteo, mostrando as coisas que eles haviam encontrado na caixa da aliança. Essa chave tem o mesmo símbolo que vi no portão do templo de Paragon. Deve ser a chave, que servirá para abrir o templo. Por isso, vocês não podem perder esta chave por nada. Se perderem, jamais conseguirão entrar no templo, porque além dos gigantes de pedra, o portão é tão grande que só pode ser aberto com o poder que essa chave possui. Nem juntando todas as nossas forças, conseguiríamos abri-lo.
Tudo lá é protegido por magia. Somente as chaves forjadas pelo grande Eu Sou podem fechar e ninguém abrir, abrir e ninguém fechar. Por isso, essa chave tem o poder de acabar com a magia do portão do Templo de Paragon. Vocês terem achado esta chave e todos os outros objetos fora deste lugar é um sinal que o grande Eu Sou trouxe vocês até aqui. Mas afinal de contas, de onde vocês vieram? Perguntou Apolo. Eu vim de uma cidade chamada Meadow, respondeu Silas. E nós viemos de uma cidade chamada White River, mas atualmente estávamos juntos com o Silas em Meadow, respondeu Lia. Nunca ouvi falar, mas com certeza deve ser melhor do que Carmesim, respondeu Apolo. Na verdade, era um lugar muito bom, mas em todo lugar de onde viemos, as pessoas estão sofrendo com um vírus chamado Doldrums. Por causa dele, as pessoas não estão conseguindo viver verdadeiramente, ficam desanimadas e afeta principalmente o corpo, tirando a força e vontade de viver. A minha mãe está sofrendo desse mal, disse Timóteo pensando em como sua mãe estaria naquele momento. Por isso estamos aqui, procurando Lirion, porque está escrito nesse livro, que nesse lugar tem a árvore da vida, onde colheremos os frutos da vida para a cura de todo o mundo de onde viemos, disse Lia confiante. Mas quem é você, Apolo? E como você sabe tudo isso? Perguntou Timóteo. Eu sou o único que sobreviveu de todo o meu povo, os Ezeus, um povo que era guiado pelo grande Eu Sou, mas por não conseguir vê-lo fisicamente, deixou de acreditar nele e não quis seguir suas instruções, acabaram morrendo no deserto do Negueb. Só sobrou eu para contar a história. Eu era um dos líderes do meu povo e somente eu sobrevivi, talvez porque sempre acreditei nas promessas do grande Eu Sou, mas todos foram contra mim e deram ouvidos aos outros líderes. Sendo assim, todos pereceram, pois foram guiados pelos seus próprios desejos e cobiças. Você poderia nos ajudar? Perguntou Timóteo. Com certeza, respondeu Apolo. Como disse, aguardo por este momento há muito tempo. Mas para chegarmos ao sepulcro vazio, teremos que pedir a ajuda de velhos amigos meus, os jumentos de fogo. São mais velozes que cavalos, e conforme eles cavalgam, sai fogo de suas patas. Teremos que mudar um pouco da direção e ir para o oeste, não muito longe daqui, para encontrarmos eles. Como poderemos confiar nele? Silas, meio desconfiado, cochichou no ouvido de Timóteo. Acho que vocês não têm muita opção, meu rapaz, respondeu Apolo, ouvindo o que Silas cochichava no ouvido de Timóteo. Creio que o grande Eu Sou enviou vocês para cá, para me ajudarem, mas principalmente para eu ajudá-los. Trabalho em unidade, esse é um dos maiores desejos do grande Eu Sou. Perdoe o meu primo Silas, ele está muito temeroso com tudo o que está acontecendo. Tudo aqui é novo para nós, disse Timóteo. Parte 8. Os Jumentos de Fogo. Então partiram para o oeste em busca dos Jumentos de Fogo, porque o tempo que levariam para chegar à região dos Anaques a pé, levariam 2 dias, com os Jumentos de Fogo, levariam apenas 5 horas de cavalgada, e o tempo que levariam até os Jumentos de Fogo seria de 2 horas de caminhada. Por isso, valeu muito a pena sair um pouco da rota, para conseguir a ajuda dos Jumentos de Fogo. Começaram a caminhada na direção oeste. No meio do caminho, acharam um ribeiro, com uma água cristalina, onde pararam para descansar. Beberam da água e lavaram os rostos e nucas, para se refrescarem, até partirem novamente, porque deveriam descansar, mas não poderiam perder muito tempo. O nome do ribeiro que eles pararam é Besor, que significa lugar de descanso. Na jornada até Lirion, o grande Eu Sou sempre colocaria no caminho deles um lugar para eles descansarem. Eles iriam perceber isso durante a jornada. Ao avistarem os jumentos, perceberam que eles realmente tinham a cor de fogo, uma mistura de marrom com laranja, muito fortes, com uma beleza exótica. Para montá-los, vocês terão que ganhar a confiança deles, olhando diretamente em seus olhos e tocando com a mão direita, criando uma conexão, disse Apolo. Assim, cada um olhou diretamente nos olhos dos jumentos de fogo e os tocaram com a mão direita bem devagar, acariciando-os com isso. Todos conseguiram montar sem problema algum. Silas, que nunca havia montado em nenhum animal, principalmente num jumento, ficou com medo,
Mas quando viu Timóteo, Lia e Apolo montando nos jumentos, logo tomou coragem, criando conexão com o jumento. Montou com facilidade. Silas, o segredo está nos joelhos. Aperte os joelhos e mantenha os pés apontados para fora, gritou Timóteo. Vejo que estão todos prontos, vamos, exclamou Apolo. A partir dali, os jumentos de fogo não poderiam mais prosseguir com eles, porque a ponte que corta o rio é muito estreita, frágil e antiga, com certeza não sustentaria o peso deles. Era hora de deixá-los ir. Lia acariciou o que ela tinha montado e, como se ele respondesse com o olhar, foram embora, de volta para o vale de onde vieram. Todos juntos chegaram perto da ponte. Lia, só de olhar, ficou com as pernas tremendo, porque ela tem medo de altura. Ela sempre teve dificuldade de atravessar lugares altos demais. Parte 9. A Ponte das Enguias. Nem amarrada vou atravessar essa ponte, disse Lia. As madeiras da ponte são antigas, mas não tem nenhuma brecha entre elas. Vamos juntos, Lia. Confie em mim, segure nos meus ombros e olhe apenas para mim. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, e muito menos para baixo. Não tire seus olhos de mim, que conseguiremos atravessar esta ponte tranquilo, disse Timóteo para encorajá-la. Calma, Timóteo. Deixa eu ir na frente para certificarmos de que a ponte está segura, disse Apolo. Quando começou a atravessá-la, sobreveio no ambiente onde estavam um grande nevoeiro que Timóteo, Lia e Silas já não conseguiam mais ver em que distância da ponte Apolo estava. Para não caírem no penhasco, os três ficaram bem juntos, ouvindo a voz de Apolo, se distanciando e confirmando que estava tudo bem. Podem vir, mas será mais seguro atravessarem um de cada vez, disse Apolo gritando do outro lado da ponte, numa distância de 100 metros, mas para os três jovens que estavam do lado de cada ponte, a voz chegava num tom bem baixinho. Vamos, disse Silas. Lia, com esse nevoeiro, com certeza você não conseguirá ver a altura da ponte e nem as enguias nas águas profundas abaixo dela. É só segurar firme nas cordas e seguir em frente. Não pare, não importa o que aconteça, disse Timóteo. Silas foi na frente e depois de alguns minutos, já estava do outro lado. Timóteo e Lia ouviram a voz de Silas bem distante dizendo: Estou bem, pode vir o próximo. É a sua vez, Lia, disse Timóteo. Eu irei logo após você. Lia começou a caminhar sobre a ponte, segurando bem firme as cordas. Suas pernas estavam tremendo igual vara verde. Nesse momento, começou um vento forte. Mesmo com medo, Lia prosseguia em direção ao outro lado da ponte. Quando Lia estava chegando ao meio da caminhada, o nevoeiro começou a se dissipar rapidamente e a altura da ponte começou a aparecer debaixo dos seus pés. Timóteo, percebendo, começou a gritar dizendo: Continue olhando para frente, continue olhando para frente. Com certeza, o medo estava dando lugar à coragem. Lia com o coração acelerado, suas mãos suando, mas firme nas cordas. Continuava caminhando, olhando firmemente para o outro lado da ponte, onde estava Apolo com a mão estendida, esperando ela chegar bem perto, para poder puxá-la para a terra firme. Silas atrás de Apolo torcia, para que Lia conseguisse passar por aquela ponte. Enquanto Lia caminhava os últimos 5 metros até o outro lado, Timóteo encorajava sua irmã dizendo: Lia, não tenha pressa, você está perto de conseguir chegar do outro lado. Não pare agora, continue caminhando. Isso ajudou Lia a terminar de atravessar a ponte e vencer o medo de altura. Segurando a mão de Apolo, ele a puxou para a terra firme. Silas a abraçou com muito orgulho. Muito bom, Lia, exclamou Apolo. Do outro lado, Timóteo comemorou sozinho a vitória de Lia. Mas enquanto ele comemorava, ouviu-se um rosnado atrás dele. Quando Timóteo olhou para trás, viu um lobo enorme, com pelos negros e crespos, olhos amarelos brilhantes e dentes grandes e afiados. Algumas pessoas ficariam paralisadas, mas Timóteo não pensou 2 vezes, começou a correr pela ponte, uma travessia que durou 9 minutos com a Lia. Com Timóteo levou apenas 1 minuto e meio, porque o lobo vinha atrás dele, derrubando parte das madeiras da ponte, por onde passava. Assim que Timóteo chegou do outro lado, pensou rápido, sacou a espada e começou a cortar as cordas.
mas antes que ele conseguisse cortar as cordas por completo, o lobo deu um grande salto e conseguiu agarrar na beira do abismo. Seu olhar mudou de enraivecido para um olhar de socorro. Mesmo assim, Timóteo levantou a espada para derrubar o lobo. Antes que ele conseguisse subir, Lia deu um grito e entrou na frente de Timóteo. Não podemos fazer isso, disse Lia, se virando para o lobo. Quando ela colocou a mão em sua pata, ele começou a mudar de cor. Seus pelos, que eram negros e crespos, começaram a se transformar em brancos e macios como o algodão. Seus olhos mudaram de cor, de amarelo para azul brilhante. Sua expressão de raiva, para uma expressão de calma. Apolo o segurou pelas patas e o puxou para cima, para livrá-lo do perigo. Lia, sem medo algum, acariciando a cabeça do lobo, perguntou a Apolo: por que ele mudou de aparência quando toquei nele? Ele não mudou de aparência porque você o tocou. Ele é um lobo da escuridão e da luz. Na verdade, isso só acontece quando eles sentem a presença do grande Eu Sou. Esta é uma confirmação de que ele está conosco. Parte 10. O lobo da escuridão e da luz. Por que você tem tanta certeza? Ele não pode mudar de cor novamente e nos devorar? Perguntou Silas, ainda desconfiado. Certeza eu não tenho, mas alguns anciãos diziam que para manter ele branco temos que mantê-lo perto de nós, para que não se transforme em um lobo da escuridão novamente. Para ele nos proteger, teremos que protegê-lo. No olhar azul brilhante do lobo, parecia que ele estava entendendo tudo o que eles diziam. O lobo era tão forte que Lia montou nele sem dificuldade alguma, porque lembrou e aprimorou sua montaria, quando montou nos jumentos de fogo. Ele a sustentava sem muito esforço. Lia segurava nos seus pelos agora macios, além de utilizar os joelhos para ficar mais firme. Parte 11. Os espinheiros e as feras. Então, continuaram a caminhada, Apolo, Silas e Timóteo a pé, com Lia montada no lobo da escuridão e da luz. O caminho era reto com árvores cobrindo todo ele, mas a luz do sol alaranjada entrava pelas brechas das árvores. Silas percebeu que não eram árvores comuns, eram espinheiros. Não havia fruto algum, apenas galhos e muitos espinhos. A bússola de azimute começou a brilhar nas mãos de Timóteo, com uma luz alaranjada, mas ela não esquentava. Quando Apolo viu a bússola acesa, nas mãos de Timóteo disse: isso é sinal de perigo, pois a bússola de azimute, além de nos guiar na direção certa, sinaliza quando tem perigo por perto. Mas o que pode ser? Perguntou Lia assustada. Vamos nos esconder entre os espinheiros, mas com muito cuidado, eles devem ser venenosos, disse Apolo. Todos correram para os espinheiros e conseguiram entrar por entre eles, sem se espetarem. Lia teve que descer do lobo para poder entrar. Os dois animais passaram em direção ao templo de Paragon. Com certeza, aqueles esquilos eram a refeição deles para mais tarde. Todos ficaram esperando eles se distanciarem para poder sair do meio dos espinheiros e, assim, continuar a viagem. Mesmo com a bússola de azimute se apagando, eles resolveram ficar um bom tempo por ali, para que não corressem nenhum risco de se depararem com os animais. Pelas meninas serem mais precavidas, Lia havia colocado na mochila de Timóteo algumas maçãs e barras de cereal para se alimentarem caso ficassem fora de casa por muito tempo. Cada um comeu uma maçã e uma barra de cereal, mas Apolo tinha algo melhor, um suco feito de uma fruta que só existe em Carmesim, chamada gummy, um energizante natural, e mel silvestre, que ajuda na respiração e acalmar os nervos. Uau! Exclamou Lia. Nunca havia experimentado um suco tão bom, doce e suave como esse. Timóteo e Silas também beberam o suco e ficaram impressionados com o sabor, pois jamais haviam experimentado algo do tipo. Todos descansaram um pouco antes de seguir viagem. A bússola, que havia acendido com a luz alaranjada por causa das feras, agora estava totalmente apagada. Apolo ficou de vigia, enquanto todos dormiam. Depois de algum tempo, Timóteo trocou com ele, para que ele também pudesse descansar, porque mesmo em tempos de descanso, alguém precisa vigiar, porque as feras poderiam voltar a qualquer momento, ou até mesmo aparecer outra ameaça enquanto dormiam. Vamos, acordem!
Já descansamos o bastante. Não temos mais tempo a perder. A jornada é longa e estamos apenas no início, disse Timóteo, acordando e encorajando a todos. Todos acordaram e saíram do meio dos espinheiros, olhando ao redor, para ver se o caminho estava livre. Lia montou novamente no lobo e os outros caminhavam ao seu lado. Apolo, quanto tempo você acha que falta para chegarmos ao templo de Paragon? Perguntou Timóteo. Se continuarmos neste passo sem imprevistos, chegaremos lá ao entardecer, respondeu Apolo. Quanto mais iam chegando ao fim do caminho dos espinheiros, eles percebiam que os espinheiros iam crescendo e ocupando boa parte do caminho. Isso não é normal, disse Apolo. Isso é algum tipo de magia para nos impedir de chegar até o templo. Timóteo teve que sacar a espada e ir à frente, cortando os galhos e os espinhos, para poderem chegar até o fim do caminho, sem serem atingidos pelos espinhos. Se Timóteo tivesse parado de cortar, os espinheiros teriam ferido, cada um deles. Ufa! Foi por pouco! Disse Lia, aliviada por conseguirem passar pelos espinheiros. Todos estão bem? Perguntou Apolo. Pelo que parece, ninguém foi atingido, disse Timóteo. Obrigado, Timóteo. Você está ficando muito bom com a espada, agradeceu Silas. Enquanto Silas agradecia a seu primo Timóteo, ele fez uma cara de espanto, porque ele percebeu que o céu estava escurecendo, ficando vermelho, e bem distante dali, avistou um templo gigantesco, que mesmo de muito longe, dava para ver alguns detalhes. Aquele é o templo de Paragon, disse Apolo. Para chegar até lá, ainda teriam que percorrer um bom caminho pela frente, pois onde estavam era o lugar mais alto de Carmesim, por isso conseguiam visualizar o templo de Paragon. Vamos apertar o passo, para chegarmos logo, disse Timóteo. Vamos com calma, Timóteo, não podemos gastar nossas energias, porque precisaremos delas para lutar contra os gigantes de pedra, exclamou Apolo. Eu entendo, Apolo, mas não sabemos se no nosso mundo o tempo passa na mesma velocidade que aqui, por isso não temos tempo a perder. O tempo para nós é muito precioso, porque a vida de nossa mãe e de muitas pessoas estão correndo perigo, disse Lia. Então vamos, o grande eu sou há de nos fortalecer, afirmou Apolo. Todos começaram a correr em direção ao templo de Paragon, com a força que o grande eu sou estava dando, e o ar que em Carmesim é bem mais puro do que no mundo normal. Eles correram uma distância de 3 estádios de futebol, sem se cansarem, atravessando altos e baixos. Nunca corri tanto como agora, sem se cansar. Daria para ganhar uma maratona no lugar de onde viemos, tranquilamente, disse Timóteo. Eu então, nem se fala, na aula de educação física, eu sempre fui o último na hora da corrida, por causa das minhas pernas arcadas, exclamou Silas, surpreendido pelo feito. Enquanto isso, Lia cavalgava montada no lobo, na mesma velocidade dos outros. Parte 12. Os gigantes de pedra e o templo de Paragon. Quando chegaram ao topo do monte que estavam atravessando, Apolo gritou: Parem! Vejam, são os gigantes de pedra. A bússola de Azimuth havia acendido novamente. Dessa vez, a sua luz alaranjada era ainda mais intensa. Bem à frente deles, numa distância de 50 metros, estavam os gigantes de pedra, protegendo a entrada do templo de Paragon. Eles eram tão grandes que dava para ver os detalhes das pedras que compunham o corpo deles. Seus pés eram compostos de rochas negras, conhecidas como as mais fortes de Carmesim, seus troncos de pedras cinzas, muito parecidas com o granito em nosso mundo. Seus braços eram firmes e suas mãos pareciam esculpidas por um artesão, com detalhes de um ser humano, mas com apenas 3 dedos. Seus olhos eram totalmente escuros, não havia nem boca e nem nariz. O pescoço e a cabeça eram as únicas partes dos gigantes, feitas de barro, por isso eles eram vulneráveis nessa região. Com certeza esses gigantes foram criados por magia, para proteger o templo de Paragon. Alguns dizem que o mago Naás, antes de ser morto, fez um feitiço para criar esses gigantes, para que ninguém conseguisse entrar no templo de Paragon, bloqueando o acesso ao sepulcro vazio, onde foi colocado o corpo do Salvador, para que ninguém saiba que ele ressuscitou dos mortos, disse Apolo. Magia!
Como venceremos esses gigantes ou ao menos passaremos por eles? Perguntou Silas assustado. Silas, tudo que já vimos até aqui não diz nada-se a você? Algo me diz que o grande eu sou está conosco e nos ajudará a vencer estes gigantes, exclamou Timóteo. Quais as armas vocês têm? Perguntou Apolo. Eu tenho esse estilingue, disse Silas. Eu tenho essa espada, completou Timóteo. Quando Lia iria falar que não tinha arma alguma, ela olhou para seus sapatos e eles começaram a brilhar, como se estivessem sido ativados para serem usados. Naquele momento, Lia começou a sentir uma força subindo pelos seus pés, passando por todo o corpo. O cansaço estava dando lugar a uma força que ela jamais havia sentido. Todos olharam para Lia, e Apolo viu isso, como mais um sinal do grande eu sou. Era o momento de eles fazerem algo. Lia desceu do lobo e começou a correr em volta deles, numa velocidade extraordinária. Lia, você pode distraí-los? Para que eu, Timóteo e Silas possamos atacar os gigantes. Timóteo com a espada nos pés e eu e Silas na cabeça, onde são mais frágeis, com o estilingue e as minhas flechas de fogo, orientou Apolo. Preparem-se. Quando eu disparar a flecha no primeiro gigante, nós atacaremos. Timóteo vá pela direita, Silas pela esquerda, e eu vou pelo meio com a Lia. São 8 gigantes para derrotarmos. Vamos que o grande eu sou está conosco, declarou Apolo. Mas e o lobo? Perguntou Silas. Ele está do nosso lado quando formos para a luta. Ele irá por nós também, disse Apolo. Então, assim que Apolo disparou a flecha certeira na cabeça do primeiro gigante, derrubando-o, Lia correu na frente dos 3 para poder distraí-los, porque agora eles sabiam que estavam sendo atacados. Lia começou a rodear o segundo, deixando-o tonto. Silas aproveitou para atirar uma pedra com o estilingue na testa dele, que caiu na mesma hora. Lia continuou correndo, mas agora no meio de 2 gigantes. Outros 2 partiram para cima de Apolo. Timóteo veio por trás de um dos gigantes que estavam atrás de Lia e cortou os pés dele com sua espada afiada. Assim que esse caiu, Timóteo cortou a cabeça dele. Silas acertou mais uma pedra na nuca do outro, derrotando assim mais 2 gigantes. Lia e Timóteo foram ajudar Apolo. Enquanto isso, ele tentava acertar as flechas de fogo na cabeça dos outros 2 gigantes, que tentavam encurralá-lo. Um dos gigantes pegou Apolo pela cintura, mas Timóteo veio com a espada e cortou um dos pés do gigante, que soltou Apolo e desmoronou no chão. Timóteo aproveitou que ele caiu e também cortou a cabeça desse. O outro gigante arrancou uma árvore do chão e começou a girá-la para atingir Apolo e Lia, mas ela corria bem perto do gigante, deixando-o confuso e perdido. Apolo pegou uma flecha de aço da aljava com muita rapidez, colocou-a no arco e puxou com toda a força, disparando-a diretamente na testa do gigante. Ele caiu se espalhando pelo chão. Na hora da queda, ele quase atingiu a Lia com seu braço, mas ela conseguiu se esquivar. Ainda restavam 2 gigantes na porta do templo. Quando olharam para o lado, viram Silas montado no lobo da escuridão e da luz, apontando o estilingue na direção dos gigantes. Disparou uma pedra certeira na testa de um dos gigantes, e em seguida colocou mais uma pedra e atirou na testa do último gigante, derrubando os 2 gigantes que restavam. Eles não tiveram nenhum tempo de reação. Silas comemorou muito e viu a importância de ser pequeno e ágil, porque ele sofria na escola por ter uma estatura baixa, mas quando se viu montado no lobo e conseguindo matar os 2 gigantes, ele entendeu que tudo tem um propósito. Conseguimos, gritou Timóteo. Todos os 8 gigantes que estavam no chão derrotados emitiram um som muito alto jamais ouvido antes. Houve um clarão verde, e eles desapareceram como pó no ar. Todos taparam os ouvidos de tão forte que foi o som dos gigantes. Assim que terminou o som e o que sobrou dos gigantes sumiu no ar, começaram a sentir um tremor e um estrondo de algo batendo no chão. Todos olharam em direção do templo e viram que o barulho vinha da estátua gigantesca de Paragon que havia em cima da entrada do templo. A estátua criou vida e começou a caminhar na direção deles. Era uma estátua toda de bronze. Paragon era um guerreiro do mal que se tornou rei e um ídolo em carmesim. Através do poder das trevas, ele conseguia enganar todo o povo
e mantê-los escravos. Ele mesmo mandou construir o templo e a sua própria estátua, para que o povo, ao som das trombetas, se ajoelhassem durante as grandes cerimônias. Mesmo ele tendo morrido, o poder das trevas continua atuando em Carmesim. Como vamos vencer essa estátua? Perguntou Lia. Não vamos, disse Apolo. Temos que distraí-la para podermos abrir o portão e depois fechá-lo novamente, para que ela fique aqui do lado de fora. Acredito que assim que passarmos pelo portão e tirarmos a chave, ele se fechará. Vamos todos juntos atraí-lo para o mais longe possível do portão. Quando estivermos bem distantes, correremos para entrar no templo. Enquanto isso, Lia corre na frente para abrir o portão. Apolo, Silas e Timóteo começaram a distanciar do templo, atraindo a estátua para longe do portão. A estátua dava passos longos na direção deles, e cada pisada no chão a terra tremia. Lia, que havia se escondido atrás de um arbusto, correu em direção ao portão, colocando suas forças e utilizando os sapatos potentes. Chegando ao portão do templo, colocou a chave e a girou. O portão começou a abrir lentamente, por ser muito grande e pesado. Apolo e Timóteo começaram a correr em direção ao portão. Silas ia ao lado deles, montado no lobo da escuridão e da luz. Apolo e Timóteo abriram um para cada lado da estátua, passando pelos lados dela. Silas, guiado pelo lobo, foi de frente para a estátua, que tentou segurá-lo, mas o lobo passou muito rápido por baixo das pernas da estátua gigante. Eles correram com toda a força que tinham para entrar no templo. Assim que eles conseguiram passar pelo portão, Apolo tirou a chave e ele começou a se fechar. A estátua estava bem perto, quando o portão, enfim, se fechou. Escutaram apenas o estrondo da estátua batendo no portão. Ela continuou batendo para amedrontá-los por não conseguir entrar, sabendo que o medo paralisa. Como um cão que late, mas por estar numa coleira não pode morder ninguém. Parte 13. O sepulcro vazio e a chave dourada. Ufa! Agora sim conseguimos! Estamos dentro do templo de Paragon, disse Timóteo com muito alívio. Olhem, esta é a entrada para o sepulcro, mas está muito escuro lá dentro, como vamos enxergar? Perguntou Silas. A única coisa que eles conseguiam enxergar era os olhos do lobo que brilhavam naquela escuridão. Timóteo, acho que colocamos uma lanterna na mochila, disse Lia. Tem razão. Foi uma boa ideia, Lia, ter trazido a lanterna, respondeu Timóteo. Ligaram a lanterna e desceram uma escada feita de rochas até chegarem onde estava o sepulcro vazio. Nele havia um tecido bem desgastado devido ao tempo. Do lado direito havia um altar feito de rocha e em cima um cálice com a chave dourada dentro dele. Mas não era uma chave comum, era de ouro maciço, no formato de cruz. Ao lado do cálice havia uma coroa de espinhos e 3 pregos bem grandes caídos no chão, provavelmente os que foram usados para crucificar o Salvador, aquele que morreu por todos e ressuscitou ao 3º dia. Então é verdade, o corpo do Salvador não está aqui, ele realmente ressuscitou, exclamou Apolo, vendo a promessa com seus próprios olhos. Na época da sua morte e ressurreição, muitas testemunhas espalharam a notícia de que o Salvador havia ressuscitado de entre os mortos e ido para um lugar celestial, porque ele prometeu voltar, no momento certo. Então, para que ninguém acreditasse nessa história, Naás lançou a magia, para proteger o sepulcro, para que ninguém visse com seus próprios olhos o sepulcro vazio. Ainda não entendo por que ele teve que morrer no lugar de todos, perguntou Lia. Para que a desobediência de um homem fosse quebrada pela obediência do Salvador, e assim voltássemos a ser obedientes ao grande Eu Sou novamente e termos acesso ao lugar secreto, chamado Lirion. Somente crendo na morte e ressurreição do Salvador, teremos acesso às chaves e às coisas que ainda estão ocultas, explicou Apolo. Enquanto Apolo explicava essas coisas, Timóteo lembrava de sua mãe e de todos que estavam sofrendo com o vírus Doldrums. Então essa é a chave que deve abrir a próxima porta? Perguntou Silas. Provavelmente, meu rapaz, respondeu Apolo. Esta deve ser a chave que nos levará a Áureos, a cidade do ouro. Nem todas as chaves têm o mesmo formato. Essa tem o formato de cruz, forjada do ouro de Ofir, para mostrar o valor que a cruz deve ter para quem a encontrar
e mostrar que somente através da cruz do Salvador podemos encontrar a verdadeira vida. Quem vai pegar a chave? Perguntou Lia. Pode ser você, respondeu Timóteo. Lia se dirigiu ao cálice, com um frio na barriga, mas ao mesmo tempo com a alegria de ter encontrado o cálice e a chave. Quando Lia segurou a chave e a retirou do cálice, uma pedra foi removida do lado esquerdo dela, abrindo uma passagem com uma luz muito intensa. É a porta de saída deste lugar. Pensei que teríamos que sair daqui com aquela estátua lá fora, disse Silas aliviado. Calma, Silas. Não sabemos aonde essa passagem vai nos levar, disse Timóteo. Vamos lá. O que estamos esperando? Disse Lia. E o lobo, vamos levá-lo conosco? Perguntou Silas. Sim, acho que não terá problema algum, respondeu Apolo. Quando entraram pela passagem na pedra, foram sugados para o corredor com as 7 portas novamente, pela mesma porta vermelha que haviam entrado, agora com Apolo e o lobo, junto com eles. Parte 14. A celebração da vitória em Carmesim e a volta ao corredor das 7 portas. Conseguimos! Estamos de volta ao corredor das portas. Isso é sinal de que completamos a primeira missão, disse Timóteo. Que bom! Não conseguiria imaginar isso, nem no meu melhor sonho, exclamou Lia, com uma alegria que vem do coração, pulando e abraçando o seu irmão. Nem acredito! Conseguimos passar pela primeira porta e vencer vários desafios em Carmesim. Confesso que ainda não caiu a ficha sobre tudo isso que estamos vivendo. Que bom que estou com vocês aqui, disse Silas abraçando seus primos, com o rosto de quem acabou de realizar uma grande façanha. Obrigado, Apolo. Se não fosse com a sua ajuda, não teríamos conseguido, disse Timóteo. Eu que agradeço, porque a minha esperança junto de vocês foi avivada. Sozinho eu não conseguiria. Eu acredito que o grande Eu Sou enviou vocês para o meu mundo para que possamos vencer juntos e chegar até a árvore da vida, para ressuscitar o meu povo e devolver a verdadeira vida às pessoas do mundo de vocês. Com certeza, Apolo, principalmente a minha mãe, disse Lia. Sim, mas agora precisamos descansar, antes de abrirmos a porta dourada, porque não sabemos o que encontraremos em Áureos, disse Timóteo. Vamos descansar sim. Sinto que a nossa missão em Áureos vai exigir muito além da parte física. Por isso, precisamos descansar, não apenas o corpo, mas principalmente a mente. Meu mestre dizia que, enquanto dormimos, o grande Eu Sou trabalha por nós. Por isso, durmam um pouco, disse Apolo. Ainda bem que trouxemos água do ribeiro de Besor. Vou aproveitar e tirar um pouco os sapatos, porque meus pés aqui parecem mais pesados e doloridos, disse Lia. Enquanto dormiam, ouviu-se um estrondo, como de um sino muito grande, dando 3 badaladas. O estrondo havia vindo de dentro da porta dourada. Todos acordaram assustados, olhando uns para os outros, ainda sem entender o que estava acontecendo. Perceberam que da mesma porta vinha uma luz muito forte, saindo pela fechadura e por debaixo dela. Despertem e preparem-se, disse Apolo. Algo está chamando a nossa atenção. Vamos, Áureos nos espera. A aventura continua. Obrigado por assistir e ouvir o audiobook Em Busca da Árvore da Vida, Volume 1, Carmesim, O Lugar do Sangue Derramado. Para adquirir o livro impresso, entre em contato pelo link na descrição. Deus abençoe.